Circulação atmosférica. Entende-se por circulação atmosférica a movimentação das massas de ar. Essa movimentação ocorre na troposfera, que é a camada atmosférica mais próxima da Terra. A movimentação das massas de ar só é possível graças às diferenças de pressão. O ar frio é mais pesado e, por isso, tende a descer e provocar uma pressão maior, enquanto o ar quente tende a subir e diminuir a pressão da atmosfera. Como a descida do ar frio e a subida do ar quente acontecem simultaneamente, observe uma movimentação constante e circular dessas massas, que é responsável pela ocorrência dos ventos e pelas variações climáticas. O padrão da circulação atmosférica dá através de 3 células de movimentação, que são consequências diretas dos movimentos de translação e rotação. A circulação atmosférica ocorre em razão do desequilíbrio da radiação recebida pela Terra ao longo de sua extensão. As regiões que se localizam mais próximas da linha do Equador recebem mais radiação solar e, consequentemente, tornam-se mais aquecidas. Enquanto nas regiões polares, o índice de radiação é menor e o aquecimento também. Desse modo, para que haja um maior equilíbrio, acontecem muitas trocas de massas de ar entre as regiões mais quentes e as mais frias. A célula de Hadley é um modelo de circulação fechada na atmosfera terrestre, predominante nas latitudes equatoriais e tropicais. Essa circulação está intimamente relacionada aos ventos alísios, às zonas tropicais úmidas, os desertos subtropicais e as correntes de jato. Há 3 células de circulação primárias: a célula de Hadley, a célula ferro e a célula polar. A circulação de Hadley se origina pelo transporte de calor das zonas equatoriais até as latitudes médias, onde a quantidade de radiação solar incidente é normalmente menor. As células de Hadley estendem-se desde o início do Equador até as latitudes de aproximadamente 30 graus. Em ambos os hemisférios, esse calor é transportado por meio de um movimento circular com o ar ascendendo por convecção nas regiões equatoriais e deslocando-se até as latitudes superiores, pelas camadas atmosféricas mais altas. A subida de ar quente no Equador está acompanhada pela formação frequente de tempestades convectivas na chamada zona de convergência intertropical. A principal força motriz da circulação atmosférica é o aquecimento pelo Sol, que em média é maior no Equador e menor nos polos. A circulação atmosférica transporta energia em direção aos polos, reduzindo assim geralmente a temperatura entre o Equador e os polos. Os mecanismos pelos quais isto acontece são diferentes nas latitudes tropicais e extratropicais. A alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco, sem chuva. Os centros de baixa pressão criam um movimento de ar convergente para o seu centro, fazendo com que haja concentração de umidade e de calor. Baixa pressão. Em meteorologia, uma área de baixa pressão, área baixa, é uma região onde a pressão atmosférica é menor do que a das localidades vizinhas. Os sistemas de baixa pressão se formam sob áreas de divergência do vento, que ocorrem nos níveis superiores da atmosfera. Alta pressão. Já os centros de alta pressão atmosférica geram um movimento de ar divergente para fora do centro e também subsidente, de cima para baixo, fazendo com que o ar fique mais seco. A alta pressão faz o papel oposto da baixa pressão, seca o ar, diminui a nebulosidade e as condições para chuva. Ventos alísios. Os ventos alísios são ventos que ocorrem durante todo o mês nas regiões subtropicais, sendo muito comum na América Central. São resultado da ascensão de massas de ar que convergem de zonas de alta pressão, anticiclônicas, nos trópicos, para zonas de baixa pressão, ciclônicas, no Equador, formando um ciclo. Ventos contralísio. Os ventos contralísios fazem o sentido contrário, ou seja, sopram do Equador para os trópicos, de oeste para leste.
são ventos secos que têm incidência em altitudes mais elevadas e atuam das zonas equatoriais de baixa pressão para as zonas subtropicais de alta pressão. Ventos de oeste. Os ventos do oeste, também conhecido como corrente ocidental ou pela forma inglesa, westerlies, são ventos prevalecentes nas latitudes médias, entre as latitudes 30 e 60, que sopram de áreas de alta pressão em zonas subtropicais para os polos. Ventos polares. Os ventos polares ocorrem nas células polares e são ventos prevalentes, frios e secos, que sopram dos planaltos polares, norte e sul, em direção às regiões de baixa pressão, nas latitudes dos ventos do oeste. Meu nome é Milton e eu fiquei responsável pelo tema brisas marinhas. As brisas marinhas são ventos produzidos termicamente que sopram da superfície fresca do oceano para uma terra quente adjacente. Bom, as brisas marinhas elas alternam com as brisas terrestres ao longo das regiões costeiras, dos oceanos e dos grandes lagos, na ausência de um forte sistema de vento em grande escala durante períodos de forte aquecimento diurno ou resfriamento noturno. A existência e a intensidade da brisa marinha ela depende fortemente dos fatores sazonais e latitudinais, bem como a hora do dia. Em muitas regiões costeiras e subtropicais, a brisa marinha é um fenômeno regular ao longo do ano, enquanto que em regiões mais frescas, a brisa marinha ela é uma característica comum durante a primavera e o verão, que é quando a diferença de temperatura entre a terra e o mar ela é máxima. Olá, eu sou o Mike Wendel, faço parte da turma do Técnico Integrado em Edificações e referente a um trabalho em grupo, eu falarei agora sobre monções, sobre alguns fatores que a classificam e é isso. Então, podemos dizer que as monções são um fenômeno climático que provoca fortes chuvas e longas secas em diferentes períodos do ano. Essas monções ocorrem um tipo de variação climática que ocorre na porção sul e sudeste da Ásia, que por isso também é chamada de Ásia das Monções. Trata-se de um fenômeno atmosférico que propicia a ocorrência de intensas chuvas em um período do ano e secas rigorosas em outro. Os eventos das monções caracterizam-se pela variação em direção do acordo com a mudança das estações do ano. Ora, o seu movimento vai do Oceano Índico para o continente, caracterizando a monção do verão ou marítima. Ora, ela vai do continente asiático para o oceânico, caracterizando a monção do inverno ou continental. Oi, meu nome é Maria, eu vou falar sobre as estações do ano. Estações do ano. Estações do ano são subdivisores baseadas em padrões climáticos. Representando o período do ano, existem 4 estações: verão, outono, inverno e primavera. Estações do ano designam 4 períodos ao longo de um ano, cada um características distintas baseadas em padrões ou variações climáticas. As estações do ano são outono, inverno, primavera e verão. Verão apresenta temperatura elevada em dias mais longos que a noite. Nesse período, há um aumento dos índices pluviométricos. Essas estações do ano sucede a primavera e antecede o outono. Outono é considerado um período de transformação, caracteriza-se pelo declínio das temperaturas, com exceção das regiões que se localizam ao próximo do Equador. Nesse período, as folhas das árvores apresentam tons amarelados e costumam cair, indicando mudança de estação. Inverno caracteriza-se pela queda de temperatura em alguns lugares do hemisfério sul, pela ocorrência de grandes nevascas. Apresenta dias mais curtos, noites mais longas, em decorrência a menor incidência solar.
Nesse período, ocorrem migrações de diversas espécies de animais para áreas com temperaturas mais elevadas. Primavera. Apresenta temperaturas amenas e agradáveis e aumenta o índice pluviométricas. Os dias começam a ficar mais longos e a noite passa a ser mais curta. As características principais dessa estação é o reflorescimento da floresta terrestre. Estações do ano hemisfério norte. Verão. Inicia-se por volta de 21 de junho, finalizando por volta de 23 de setembro e chamado de verão boreal. Outono. Inicia por volta de 23 de setembro e finaliza por volta de 21 de dezembro. Essa estação é chamada de outono boreal. Inverno. Inicia por volta de 21 de dezembro e finaliza-se por volta de março. É conhecido por inverno boreal. Primavera. Inicia-se por volta de 20 de março, finalizando por volta de 21 de junho. É conhecido por primavera boreal. Estações do ano no hemisfério sul. Verão. Inicia por volta de 21 de dezembro e finaliza-se por volta de 20 de março. É conhecido por verão austral. Outono. Inicia por volta de 20 de março e termina por volta de 21 de junho. É conhecido por outono austral. Inverno. Inicia por volta de 21 de junho e finaliza no dia 21 de setembro. É conhecido como inverno austral. Primavera. Inicia por volta de 22 de setembro e finaliza por volta do dia 21 de dezembro. É conhecido por primavera austral. Ordem da estação do ano. A ordem da estação do ano depende da escolha de um mês com referência. 21 de junho é conhecido por primavera boreal. Estações do ano no hemisfério sul. Verão. Inicia por volta de 21 de dezembro e finaliza-se por volta de 20 de março. É conhecido por verão austral. Outono. Inicia por volta de 20 de março e termina por volta de 21 de junho. É conhecido por outono austral. Inverno. Inicia por volta de 21 de junho e finaliza no dia 21 de setembro. É conhecido como inverno austral. Primavera. Inicia por volta de 22 de setembro e finaliza por volta do dia 21 de dezembro. É conhecido por primavera austral.